Olá, meu nome é Lisa Ioli, vou fazer a minha audiodescrição. Tenho pele negra, olhos castanhos, cabelos castanhos, cacheados, estou com os cabelos amarrados, uso uma blusa na cor salmão e ao fundo há uma cortina das cores azul, marinho e branco. Sou professora formada em Pedagogia e Letras. A pesquisa foi desenvolvida pelo Programa de Mestrado Profissional em Educação e Docência pela Universidade Federal de Minas Gerais. O artigo apresentado refere-se a uma pesquisa de mestrado, a qual trouxe como tema a educação patrimonial. O título do artigo apresentado é a Educação Patrimonial, o uso das tecnologias assistivas para a valorização cultural. O objetivo da pesquisa era desenvolver recursos pedagógicos e ações que fortalecessem o sentimento de pertença em cidades estigmatizadas. A pesquisa ocorreu na Escola Municipal Analito Pinto Monteiro, na região do Veneza, da cidade de Ribeirão das Neves. O público-alvo da pesquisa foram crianças de 6 e 7 anos, do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Ao longo da pesquisa, foram desenvolvidas várias ações para fortalecer o sentimento de pertença e trazer a história e a formação tanto do bairro quanto da cidade, envolvendo o estudante como o sujeito da aprendizagem, como protagonista das ações. O intuito do projeto veio problematizar o que é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural ele vai além dos monumentos, além das materialidades, das igrejas, da parte material, ele extrapola, Na pesquisa, foi desenvolvido um projeto que envolveu toda a comunidade, alunos, pais, professores, e ao longo do projeto, uma das nossas preocupações foram o uso das tecnologias. Nesse sentido, foi desenvolvida a história da cidade após uma longa pesquisa pelos próprios estudantes, entrevistas. Essa história foi elaborada por mim enquanto professora, juntamente com os estudantes. Utilizou-se da literatura de cordel para criar a história da cidade, para trazer um pouquinho, informar e mostrar um pouquinho da cidade, assim como problematizar quantas cidades, quantas histórias há na sua cidade. Preocupados com a inclusão também das tecnologias, tanto digitais como as tecnologias tradicionais, as tecnologias estiveram muito presentes ao longo de todo o projeto. Fizemos paródias, audiovisuais, vídeos trazendo as imagens da cidade, as imagens dos passeios realizados com os estudantes, com o intuito de valorizar a cultura local. Utilizamos as tecnologias assistivas como uma ferramenta de fortalecimento da cultura surda e ferramenta de inclusão também para os deficientes visuais. No decorrer da pesquisa foi criado um livro, a qual um estudante de 6 anos criou os personagens desse livro e tivemos uma preocupação de ampliar o alcance do livro de forma a atender a todos os estudantes. Na ocasião, no município, o município atendia uma estudante cega e 2 estudantes surdos apenas. Ainda assim, optamos por fazer também a tradução do livro em Libras, e o uso da tecnologia foi um grande suporte para possibilitar a ampliação desse alcance. Foram feitas a versão impressa do livro, o livro físico impresso. Além da tradução em Libras, nós também nos preocupamos com a inclusão dessa aluna cega. Então, fizemos as versões tanto em Libras quanto em audiodescrição. E a história do povo surdo ela vem marcada por um grande processo de desvalorização cultural. Por mais de 100 anos, o povo surdo ele foi impossibilitado de utilizar a linguagem acessível a eles. Ao longo da pesquisa, percebemos que o debate da educação patrimonial está sempre premidas por um jogo de disputas de poder e de representação. Nesse sentido, a gente visualizou a linguagem de Libras como a valorização da linguagem do povo surdo.
Nós trouxemos a pesquisa numa perspectiva decolonial e sempre pautado na valorização dos saberes, dos diversos saberes, na valorização cultural, na valorização das diversas culturas. Segundo o sociólogo Átila Tolentino, não basta apenas conhecer, né, a nossa história. Para preservar, não basta apenas conhecer, é necessário ir além, né? Então, nós precisamos conhecer, refletir, transformar. Nesse sentido, a gente traz a tradução da linguagem Libras como um mecanismo de resistência, um mecanismo de valorização da cultura do povo surdo. Muitos associam a decolonialidade somente às questões étnicos raciais. E na pesquisa a gente quis trazer e evidenciar um outro público também, que está refém aí da colonização, que foi excluído, que teve a sua cultura apagada, minimizada. Aí a gente traz em evidência a cultura do povo surdo. As pesquisadoras surdas Perlin e Strobel ressaltam que a cultura dos índios, a cultura do negro, a cultura do povo surdo não é e nunca será a mesma. A cultura do povo surdo, ela é baseada na língua de sinais, do jeito de ser surdo, de viver e entender o mundo. Na história do povo surdo, houve um marco de mais de 100 anos em que a linguagem de sinal foi proibida, negando ao povo surdo a possibilidade de se comunicar, negando ao povo surdo a sua própria cultura. Para as professoras e pesquisadoras surdas, possibilitar ao povo surdo o direito à língua e à cultura surda é um ato de respeito à surdez. Nesse sentido, a gente traz a tradução desse livro, que foi constituído, que foi construído em conjunto junto com as crianças dessa escola, e a gente traz a tradução desse livro também em Libras. No Brasil, no ano de 2000, foi sancionada a Lei da Acessibilidade. Essa lei, ela traz como uma garantia, né, de promover ações, de promover tecnologias que reduzam as barreiras entre as pessoas com deficiência, seja surda, seja deficiente visual, seja qualquer outra deficiência. E pensando nessa acessibilidade, a gente trouxe essa versão, essa tradução em Libras, assim como a tradução em audiodescrição. A audiodescrição, ela consiste em descrever a imagem, em descrever o que está sendo feito, assim como eu fiz no início desse vídeo. Então, a audiodescrição, ela traz uma descrição da imagem. A gente trouxe essa audiodescrição através de um audiovisual também, de um vídeo, uma versão digital, e a audiodescrição foi feita por uma criança de 6 anos. Essa criança fez a tradução. Como foco do livro, da pesquisa, né? A pesquisa direcionou as crianças em fase de alfabetização, nos primeiros anos do ensino fundamental, optou-se por colocar uma criança para fazer essa audiodescrição, de forma que uma outra criança, ao ouvir, se sinta pertencente, se sinta representada neste projeto. A audiodescrição é um tema recente no Brasil. Foi utilizado pela primeira vez em 2003, no Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. E o primeiro livro sobre audiodescrição publicado no Brasil ocorreu apenas em 2010. Então, preocupamos também em incluir esse público, em mostrar mais uma forma de inclusão, de incluir os nossos estudantes da melhor forma possível. A audiodescrição, além de auxiliar, né, além de comunicar-se com a pessoa com deficiência visual ou a pessoa cega, ela também é um importante recurso, uma importante tecnologia assistiva que não contempla somente as pessoas com deficiência, mas contempla também idosos, pessoas dislexas, autistas e também pessoas com deficiência intelectual. É uma tecnologia assistiva que pode auxiliar a todas essas outras pessoas. A metodologia utilizada foi a metodologia do inventário participativo. Essa metodologia estimula a comunidade como protagonista na busca e valorização das próprias práticas culturais. Essa pesquisa ela foi dividida em 4 etapas.
a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, que envolveu diversos atores, diversos espaços, o projeto interdisciplinar, que ocorreu dentro da escola junto com os alunos, focado em metodologias ativas e na aprendizagem centrada no estudante, e o relato de experiência desse projeto. Essa pesquisa envolveu diretamente aproximadamente 96 estudantes, 13 profissionais da equipe escolar, aproximadamente 25 pessoas da comunidade, entre pais, responsáveis, lideranças, que foram até a escola para contar um pouquinho da sua experiência na formação do bairro. Adotamos, dentro da pesquisa, o papel do professor como um agente transformador, a qual incentivamos os próprios estudantes a buscarem as pesquisas, envolvemos os pais, a comunidade e entramos como mediadores desse processo. Os recursos educativos desenvolvidos ao longo da pesquisa, por meio de um edital de fomento com a PROEX da UFMG, foi possível ampliar o alcance desse projeto. Foram reproduzidos 200 exemplares de livros para serem distribuídos nas escolas municipais da cidade. Desenvolvemos um kit de educação patrimonial, que inclui um quebra-cabeça, um jogo da memória e os livros. Todos os livros têm um QR Code e o endereço do site a qual está disponível as versões digitais do livro, assim como material complementar para o professor. As imagens dos cenários, dos personagens, estão disponíveis em uma página complementar. O material ainda não foi distribuído nas escolas, nosso intuito é distribuir até o final desse ano. Estávamos aguardando o retorno das aulas presenciais e até o final do ano será distribuído em todas as escolas municipais, ampliando assim o alcance a aproximadamente 23 mil estudantes e mais de 1.200 educadores. Ao longo da pesquisa, percebemos nas tecnologias assistivas importantes ferramentas para reduzir as barreiras e ampliar as formas de comunicação. Nesse caso, as tecnologias digitais foram muito importantes, mas não foram as únicas ferramentas. Fizemos uso também das tecnologias tradicionais, como jogos, cartazes e uma infinidade de outros recursos que possibilitaram ampliar as maneiras de comunicação e possibilitar a inclusão desse público. No decorrer da pesquisa, nosso maior desafio foi lidar com a predominância da perspectiva colonizadora, seja nos arquivos públicos, seja nos livros, seja nos materiais e até mesmo no nosso vocabulário, percebido em muitas narrativas. Percebemos na educação patrimonial uma possibilidade de problematizar esses discursos, essas disputas, assim como valorizar o saber popular, o saber dos pais, o saber dos próprios estudantes e da comunidade.